Amigos queridos, irmãos de jornada, eis-nos aqui de volta a bater no seu coração, a entrar no seu lar, para trazermos as fagulhas do Evangelho que todos os dias procuramos levar com muito amor ao seu coração, a fim de que unamos em prece para que nós nos tornemos um ser melhor e possamos contribuir com tantos outros irmãos. Hoje vamos dar continuidade ainda ao capítulo Sede Perfeitos, os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar conta àqueles que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhum nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do servo sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes comentam. Os vícios a que sejam arrastados em consequências dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para o conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dado para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizestes da riqueza que de tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade: que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que fizesse escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fizeste forte, e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao mesmo seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde. E que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior a seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência, ainda mais imperiosa, lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-lo, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outros. Senhor Jesus, amado Mestre,
esta manhã de luz, de tanta esperança, nós te pedimos, Senhor Jesus, que nos fortaleça, que traga para cada um de nós a compreensão necessária do que devemos fazer, como fazer, do que vimos aqui realizar, para que nos tornemos verdadeiramente um espírito que está procurando melhorar. Assim, Jesus, cheios de esperança, é que nós te agradecemos por esta manhã de luz e de esperança, e que a paz seja sempre a proposta para todos nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Nós hoje gostaríamos de perguntar aos nossos irmãos quando sentimos superiores ao outro. Em que momento a gente sente superior ao outro? Porque todos nós estamos encarnados no mundo apenas para enxergarmos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, ou estamos aqui para dar as mãos, para auxiliar na saúde espiritual de nossos irmãos, pois Jesus nos ensinou isso. A missão do Evangelho que ele nos trouxe é muito maior que isso. E nós percebemos que Jesus continua a derramar sobre todos nós, todos os dias, suas bênçãos. E nós queremos muitas vezes, ou nos sentimos superiores ao outro. O que é superioridade para nós, irmãos? Será que é a autoridade que nós temos? Que autoridade? A autoridade moral ou a autoridade dos cargos, da posição social? Então, nós temos que repensar tudo isso. Porque a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas. Ninguém vem aqui para ficar isento do cumprimento das leis de Deus. Então, nós precisamos lembrar que nossas opiniões não têm nenhum interesse de acordo com as leis de Deus, a não ser as opiniões que nos levam a refletir e a amar. E é por isso que tem uma passagem de Jesus que ele nos diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Muitas vezes nós achamos que somos bons, somos superiores, porque nós temos condição para dar alguma coisa a alguém. Mas nós esquecemos que dentro dessa situação que muitas vezes afere nosso pensamento, nós precisamos lembrar que nós não devemos julgar. Porque quando ele fala, não julgueis que ele seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, porque tudo aquilo que eu mando, eu responderei. Tudo aquilo que peço, eu repensarei. Mas de forma alguma eu não tenho nenhuma autoridade sobre o outro. A autoridade que tenho pode ser, talvez, um pouco da autoridade moral, sem ferir, sem humilhar e sem deixar que este olhar ou essa fala venha ferir os nossos irmãos. Nós precisamos entender que nada nos pertence, muito menos a essa autoridade que nós achamos ou essa superioridade. Muitas vezes nós achamos que somos superiores até mesmo às questões que nós precisamos pensar muito, muito mesmo em relação aos nossos filhos, ao nosso lar. Quantas vezes, na posição de pais, de mães, nós desejamos mandar que o outro faça, nós desejamos
impor nosso pensamento. E nós precisamos sentir dentro de nós que todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós estamos perdendo a oportunidade, muitas vezes, de renunciar à nossa vaidade, a essas fraquezas, porque nós precisamos cumprir o que o Evangelho nos ensina, e não aquilo que eu quero. Então, hoje nós estamos vendo tantos movimentos, né, tão diferentes, achando que são superiores, por terem títulos, posições sociais, e nós vamos ver que tudo isso passa, meus irmãos. E quem são os inferiores? São aqueles que obedecem? São aqueles que eu mando e eles têm que fazer? Ora, para os fariseus, eles eram superiores a Jesus. E Jesus era inferior a eles. Então, nós achamos que essa questão de sermos subalternos precisa se lembrar que nós estamos numa posição que ocupamos, uns estão dirigindo, conduzindo, com diretrizes diferentes, mas isso não nos dá o direito de achar que aqueles que estão conosco são subalternos, que eles são escravos nossos. Muito pelo contrário. E hoje nós estamos vendo, né, uma situação muito difícil e complexo para nós, que é aquela questão do homem moderno. Nós arranjamos tanta modernidade e nos afastamos tanto do Evangelho de Jesus. Porque nós achamos que o homem moderno, hoje, se a gente analisar, ele é um homem viciado. Ele traz tantos vícios para esse momento atual que vai nos mostrando dia a dia a forte expressão da ignorância que ele tem em relação aos valores espirituais. É uma inversão que nós estamos vivendo e isso nos traz um olhar assim, é muito excesso, é muito desperdício, é muito egoísmo, amigos. E tem isso provocado crises morais no mundo inteiro. Tudo que nós estamos vivendo nessas crises é devido a isso. É um excesso de inquietação sobre as questões materiais, sobre o poder, sobre tudo isso que nós estamos vivenciando, que tem provocado essa crise moral no mundo, cujos nossos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, cada dia mais, necessita de compreender a verdade, porque o dinheiro, a força que muitos pensam que ser maior do que a luz, não é maior do que o pão divino que nos alimenta. Por isso, eu convido a todos a pensar muito nessa situação que nós estamos vivendo, porque nós achamos que somos superiores a muitos. Nós temos visto isso, né, com as responsabilidades dos homens públicos da terra. E Emmanuel tem uma resposta para isso que sempre me levou a refletir que a responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Quiséramos todos estarmos sendo governados no planeta Terra por homens responsáveis diante deste patrimônio divino que é o Espírito. Daí nós vamos ver que na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. E isso nos convida a refletir nos ensinos do Mestre, que nós sabemos que a fortuna, a autoridade humana, são também caminhos de experiências e provas, e o homem vem atirando nisso, esquecendo de que tudo isso pede responsabilidade. Então, os nossos superiores ainda estão na faixa dessa
irresponsabilidade, porque eles estão desprezando todas as oportunidades que tem, que Deus colocou nas suas mãos, e procurando sempre lembrar que nós somos usufrutuários dos bens divinos. E é por isso que nós somos convidados, muitas vezes, a trabalhar no setor das administrações públicas, familiares, para que a gente renuncie o nosso egoísmo, o nosso orgulho em função do próximo. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos vivenciado. Então, muitas vezes, nós vamos criando muitas dores para nós, porque se o superior tem deveres a cumprir, o inferior a seu lado também o tem, e não são menos sagrados. Ninguém tem dever maior ou menor. Nós temos compromissos diferentes, responsabilidades diferentes. E veja bem, se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosa lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento, que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outros. Eu chamo muito a atenção nesse momento do Evangelho, nessa lição do Evangelho. Nós estamos vivendo um momento agora, esse mês, né, de muitas especulações políticas, e nós precisamos ter olhos de ver, porque muitas coisas que eu acho que é superior, que eu sou superior, vai me acarretar muito sentimento, muito sofrimento, muitas dores. E todos nós temos que estamos dentro da doutrina espírita, vamos perceber que o Espiritismo nos ensina a sermos resignados, constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento moral e espiritual. Mas nunca esqueçamos que o Espiritismo nos induz, nos estimula a compreender que todos os nossos atos geram consequências para nós mesmos. E é por isso mesmo, quanto mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, compreendemos que toda negligência no trabalho que está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. E ela encerra essa mensagem dizendo, numa palavra, solicita-se o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Então, cabe a cada um fazer as suas análises para saber que superior você é ou que inferior você também se sente. Porque todos nós estamos sendo convidados a vivermos no equilíbrio e entender que aquele que veio como filho unigênito do Pai, muito mais evoluído e superior moralmente do que nós, nos ensinou o valor do amor e da caridade. E nós, por vivermos na ignorância total do que sejam esses valores maiores, o levamos até a cruz. Por isso, cabe a cada um pensar e a refletir. Jesus, nós que o levamos à cruz, estamos a te rogar o amparo. Ajude-nos a ter os olhos de ver, a sentir a sentinela da verdade dentro de nós. Ampare-nos nesta hora do passe, trazendo serenidade, compreensão e força para todos nós. Que a misericórdia do vosso amor se estenda para todos. Que sejamos envolvidos por suas vibrações, Jesus. Da natureza divina, possa ser trazidos elementos, os fluidos que tanto necessitamos. Fluidifique as nossas águas, transformando-as em medicamento. E nesta hora feliz, rogamos aos espíritos amigos que olhem por todos os nossos amigos,
todos aqueles que se encontram em dor nos hospitais, todos os nossos familiares que tanto necessitam do seu Evangelho, Jesus. E que a doce paz, alegria seja constante em nossa vida. Amigos e irmãos, com muito carinho, enviamos aos seus corações o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.